A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural, gradativa, que é a rádio web do SINCT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, e pode relaxar, viu? Oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, uma programação cultural relevante, não é? Uma programação assim, de um jeito que você pode realmente ouvir uma boa notícia. Informativos relevantes à sociedade, releases que venham funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica como ferramenta necessária para informar, disseminar, informar, difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, começando agora com entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O programa de hoje vai tratar de empreendedorismo. Um jovem de 21 anos de idade, ele já é o dono do seu nariz. E ele vem mostrar exatamente qual é o papel do jovem na sociedade. E esse empresário, que é um consultor financeiro, ele vem mostrar como você deve limpar o nome. É o programa de hoje dedicado ao empreendedorismo e também ao jovem empresário, o Adrian Siqueira. Antes, porém, lembrando que nesta manhã, o candidato do PSB à presidência da República, o Eduardo Henrique Ascioli Campos, morreu em um acidente aéreo em Santos, no litoral de São Paulo, no litoral sul aqui de São Paulo. Eduardo Campos, nascido no Recife, havia completado 49 anos no último dia 10 de agosto e fazia parte de um grupo político que integra a política pernambucana desde 1950. Economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ingressou aos 16 anos, o político filiou-se ao PMDB no início dos anos 80. Atualmente era o candidato, estava em terceiro lugar nas intenções de votos para a presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff determinou o fechamento de todos os comitês eleitorais e toda a militância do PT pudesse fechar as portas e não trabalhar no dia de hoje, não fazer campanha em respeito ao passamento do adversário, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A jornalista Shirley Marciano pode confirmar essa determinação da direção do PT. Shirley, boa tarde. Oi, Paulinho, boa tarde, boa noite, bom dia. Então, realmente, eu estava assistindo a Globo News pela internet e eles estavam falando que a Dilma ela já tinha feito uma nota à imprensa dizendo que estava orientando os diretórios para que tirasse todo o pessoal da rua e parasse com a campanha geral, não só na rua, nas redes sociais, etc., em respeito à morte dele, né? Então, assim, aí o próprio PT fez uma nota e enviou para toda a militância pedindo para que o pessoal pare hoje com campanha, né? E após isso, após a confirmação da morte do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos, a presidenta Dilma, ela determinou, então, nesta quarta-feira, dia 13, o cancelamento de todas as atividades de sua campanha previstas para os próximos 3 dias nos estados e também as reuniões em Brasília, Distrito Federal. Essa decisão foi seguida pela cúpula do Partido dos Trabalhadores, que, em função deste trágico fato, cancelou todas as atividades públicas referentes à campanha eleitoral nas esferas nacional, estadual e municipal, e também manifestação
em manifestação de luto, com duração de 3 dias. Durante 3 dias, a presidente Dilma e toda a cúpula do Partido dos Trabalhadores não fará qualquer atividade eleitoral em respeito ao passamento do Eduardo Campos, viu, Shirley? Então, esse é o mínimo, né, Paulinho? É uma tragédia, a gente fica muito triste de ver uma situação dessa, né, um acidente que, assim, como sempre, é inesperado, né? Então, eu acho que é o mínimo que pode ser feito, porque até você receber uma notícia dessa em casa e daqui a pouco bater um militante lá pedindo voto, eu acho que é desrespeitador, né? Bom, e agora o detalhe, a política não pode parar e queremos registrar a presença do ex-secretário e soldado da ONU, Braz Alves de Siqueira, aqui no estúdio da Rádio CT, lembrando que a coligação do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu agora pela manhã, nesta quarta-feira, no acidente aéreo, a coligação terá 10 dias para escolher um novo candidato para a disputa presidencial. E, de acordo com a legislação eleitoral, o PSB terá preferência na indicação do novo nome, mas ele poderá abrir mão e integrantes dos demais partidos da coligação, por exemplo, PHS, PRP, PPS, PPL e PSL, também podem assumir a candidatura. E o nome escolhido deverá ter o apoio da maioria da aliança. Apesar de ter se registrado como candidata a vice-presidente, Marina Silva, ela pode assumir a campanha presidencial caso esta seja a vontade da coligação. Então, poderemos ter aí mais uma mulher como candidata à presidência da República. Essas informações aqui na Rádio CT, a rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Bom, dado os recados de praxe, conosco o Adrian Siqueira. Boa tarde, Adrian. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos da Rádio CT. Tudo bem, Adrian? Tudo ótimo. Ô, Adrian, a sua empresa, você é empresário desde os 16 anos, praticamente? Não, desde os 20. Desde os 20 Isso, anos de idade? Foi no ano passado. Agora, você tem 21 anos. Você Isso. nasceu em que mês? Em março. Em março. Isso. Aí, em março tem 21 anos, março de 1980. 93. De 93. Em março de 93. E quando é que você abriu a sua empresa? Foi em outubro de 2013. Em outubro? Isso, vai completar mais ou menos um ano agora. Bom, você com 21 anos poderia estar na praia, poderia estar viajando, poderia estar com skate, mas você escolheu poderia estar de bermuda, de chinelas, havaiana e tal, mas você escolheu exatamente o contrário. Isso. Você preferiu o terno, a gravata, o paletó e montou a sua empresa. Por que você montou uma empresa que orienta as pessoas a limparem os nomes? Eu trabalhei durante mais ou menos 2 anos num escritório onde eu aprendi e conheci essa prestação de serviço. E a partir daí eu vi que só havia uma empresa aqui em São José que fazia isso até então, e eu resolvi abrir a minha própria. Juntei um capital e dei início a ela. Ô, Adrian, você trabalhou quanto tempo nessa Foi empresa? Quase 2 anos. 2 anos? Isso. De limpeza de nome? Isso. E aí você olhou, achou um nicho ali? Exatamente, que aqui em São José não havia ainda. Aham. E daí? Daí eu abri e comecei, pedi uma consultoria do meu avô, ele apoiou. Que é o seu conselheiro. Exatamente. Olha, você sabe que os brasileiros eles estão devendo para 2 pessoas, para Deus e para o mundo. E segundo um índice de expectativas aí que foi divulgado recentemente, uma pesquisa que indica que quase a metade da população brasileira está endividada. Por que é que a população está endividada, o Adrian? O governo atual ele disponibilizou muito crédito a todos, né? E para fazer a movimentação, e por esse motivo o pessoal começou a comprar cada vez mais e a inadimplência cresceu.
Quer dizer, a facilidade de crédito Exatamente. acabou se tornando uma arapuca para o próprio povo brasileiro. Exatamente. Quanto mais crédito foi disponibilizado, mais o pessoal vai gastar, vai utilizar cartões e parcelar compras, e foi por esse motivo. Então, ou seja, uma parcela da sociedade podia se endividar, comprar, se endividar ou não, e agora uma outra parcela também passa a ter esses créditos e também passa a se endividar. Exatamente. Mesmo quem não utilizava crédito, como passou a utilizar pelo fato da disponibilidade. Quer dizer, a facilidade de buscar esse crédito, quer dizer, o dinheiro ficou fácil demais. Exatamente. Mas não existe uma educação financeira? É complicado, né? É uma... Como eu posso explicar? Poderia ser ensinado, né? Mas não é ensinado em escolas. É porque na última entrevista que a gente fez, as pessoas com menor de 21 anos, elas compram para terceiros. Então, eles não têm essa... São chamados laranjas. Isso, eles não têm esse conhecimento. Se eu não pagar a compra, o que é que acontece? Eles não sabem, mas o nome vai ficar restrito no SPC e Serasa. Daí é somente não pagando que eles vão saber isso. É do modo ruim, né? O jovem, ele passou a ser usado como um motivo para facilitar o crédito. Olha, você tira lá um carro para mim no seu nome, você faz um empréstimo lá no seu nome, e depois ele foi iludido, foi seduzido a fazer isso? Exatamente. 60%, 70% das pendências que eu trabalho hoje são dívidas de terceiros. Que a pessoa compra para irmão, compra para filho, compra no nome de outra pessoa e acaba não efetuando o pagamento. E aí é que... Bom, e o que acontece com esse jovem? Nada, praticamente, porque ele já mora na casa do pai, do avô, da família, ele até que é tranquilo em relação a esse... Ele é tranquilo. Depois que passa um certo período de tempo, quando ele quer realizar outro tipo de compra ou pegar algum tipo de financiamento, compra de imóvel, daí ele vai verificar que ele tinha essa pendência. Muitos nem sabem, depois que eles vão comprar casa própria, alguma coisa, que eles verificam que há 3, 4 anos atrás eles possuíam uma dívida. Olha, o IPEA calculou um índice de expectativa das famílias e, segundo o levantamento do IPEA, 54,15% das famílias entrevistadas declararam ter alguma dívida. 54%. Então, a grande maioria. Trazendo aqui para o dia de hoje, a pesquisa do IPEA apontou que a dívida média mensal das famílias brasileiras está chegando a R$ 5.426 e as informações foram divulgadas lá no Rio de Janeiro. Então, a média, segundo essa pesquisa do IPEA, é uma dívida de R$ 5.000. Você tem acompanhado pessoas com mais que isso que eles estão devendo, mais que 5? Tem alguns clientes que ultrapassam, como também tem dívidas pequenas de carnês, de lojas, de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. O tipo Casas Bahia, exatamente, Carrefour, Pernambucanas. Estão devendo também. Exatamente. Agora, nesse caso aí, a economia deu errado, porque cada dívida dessa ela é garantida por um seguro, não é não? Isso. Então, quer dizer, eu contraio a dívida, pago o seguro, a empresa ela recebe essa dívida ou não? Então, depende. Tem empresas que elas trabalham com crediário próprio. E tem outras que ela tem algumas financeiras que prestam serviço. No caso do crediário, qual a diferença do o crediário próprio? Por exemplo, as Casas Bahia e a loja 100 trabalham com crediário próprio. Então, no caso, se você tiver uma dívida com eles, eles vão querer receber o valor da pendência. Se você comprar um eletrodoméstico de R$ 4.000, você for negociar depois, eles vão falar, olha, o eletrodoméstico é R$ 4.000, só que dá para fazer dessa forma. Ou se não, as empresas que não têm crediário próprio, que depende de financeira, eles podem passar para a financeira e a financeira reembolsa eles depois. Bom, então o crediário próprio, você deve lá 5.000, 2.000
ficou devendo, eles querem receber aquele valor. Eles querem receber aquele valor. Depende, depois de muito tempo, a dívida ela fica restrita durante 5 anos. Quando está próximo dos 5 anos, eles veem que vão perder o cliente, não vão receber valor algum, eles preferem realizar a negociação, receber menos, né, mas receber algum valor. Bom, vamos saber sobre isso daqui a pouco, daqui a pouquinho, depois do nosso institucional. É isso? Olha, o Adrian chegou aqui para a gente que uma pesquisa está indicando também que quase metade, quase 20% das famílias tem alguma conta atrasada, mas cerca de 60% acreditam que conseguirão quitar essas dívidas total ou parcialmente no próximo mês. Você recebe esse tipo de gente? Fala, não, mês que vem eu mato a pau isso aí. Tem isso? Recebo sim. Alguns cumprem, alguns não, né? Muito difícil. Um breve intervalinho, a gente volta já com o Adrian Siqueira. Ele é consultor financeiro e vai falar sobre o cadastro positivo, se está funcionando ou não e como você faz para poder manter as suas contas em dias. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Um golinho só não faz mal, não. Será? A Organização Mundial de Saúde reconhece que o alcoolismo é uma doença sem cura. Mas o alcoólico pode ter uma vida saudável. Basta admitir sua impotência diante do álcool e evitar o primeiro gole. Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Tá na hora de escolher os candidatos para a eleição. Ah, mas político é tudo igual. Tanto faz quem eu escolher. E se eu copiar o voto daquele meu amigo cabeça? Tem aquele candidato que fala bonito. Só de olhar a gente vê que é bom. Amigo, para votar direito não existe solução fácil. É preciso se informar sobre os candidatos, seu passado, suas propostas, investigar se eles são capazes de cumprir suas promessas e guardar tudo isso na memória para depois poder cobrar. Lembre-se, se você votar errado, depois não dá para voltar atrás. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal com o consultor de empreendedorismo, o jovem empresário Adrian Siqueira. Bom, antes de dar continuidade, Adrian, registrar aqui, você está sendo ouvido e já confirmado aqui na tela do computador, os cientistas do INPE, DCTA, aqui de São José dos Campos, acompanhando esse bate-papo. CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, nos ouvindo e acompanhando também o CPTEC de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E mais adiante, o INPE, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, nos ouvindo nesse momento, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, com esse calorão todo nos ouvindo aí, viu?
um público privilegiado acompanhando esse bate-papo contigo nesse momento, viu? É verdade. Ô Adrian, agora a gente está falando de consultor financeiro, empreendedorismo, que você tem 21 anos. Agora, nos diga, para muita gente pergunta aqui, mandando as perguntas aqui pela nossa internet, quem é você? Você tem 21 anos e você tem alguma experiência em leitura? O que é que você estudou? O que é que você faz? Bom, eu sou formado, né, em comércio exterior, faço um MBA em aos gestão... 21 anos? Isso, aos 21 formado anos. já em comércio exterior? Formado em comércio exterior. Estou terminando agora o meu MBA em gestão empresarial pela FGV. Já fiz diversas línguas. Por exemplo? Estudei japonês durante 7 anos. Sou formado em inglês. Já estudei espanhol também. Tudo pensando no meu futuro. Quer dizer, a endurecer sem perder a ternura jamais? Você fala espanhol. Espanhol, japonês e inglês. Fala espanhol, japonês e inglês também. Isso. Você fala e pensa ou apenas entende? Em inglês eu tenho bastante facilidade, sempre tive desde pequeno. Espanhol eu estudei durante, eu acho que 3 ou 4 anos, só que foi dentro da escola mesmo, não foi aula particular. Japonês eu estudei muito novo, então eu também parei muito novo. Foi dos 8, 9 até uns 15, se eu não me engano. Mas o japonês não é o do judô, não. Ini, shi, como é que é? De 1 a 10? Ichi, san, shi. Não é esse aí, não. Não, né? eu pratiquei bastante o hiragana, né, que são os alfabetos do japonês. O hiragana, katakana, sabia diversos kanjis, mas depois que você não usa muito, não pratica muito, você ele acaba atrofia. Esquecendo. Exatamente. Poxa, que interessante. Agora, então, para inglês, espanhol e japonês, esse você domina. Isso. E até que se tiver alguma dificuldade, é questão de uma quinzena, exatamente, coloca tudo em dia. Fica guardado, né? Você voltando a praticar, você começa a recordar tudo de novo. Agora, esse detalhe aí te facilita o comércio exterior do qual você é formado, mas que no momento você não cuida de comércio exterior. Exatamente. Anteriormente eu estudava para trabalhar em alguma multinacional. Muito tempo eu tentei conseguir vaga dentro de alguma delas, mas eu não consegui. Foi aí que eu decidi abrir meu negócio próprio para atuar em outro ramo, porque foi que é o consultor financeiro. Exatamente, como agora, negociador. E dá dinheiro. Agora, o comércio exterior um projeto que está congelado. Isso. Mas você entende, e quando você vê a questão da exportação, agora, por exemplo, a Rússia liberou a compra de carne suína, principalmente, eu não sei se carne bovina, bovina, de carne bovina da agropecuária brasileira, dos pecuaristas brasileiros. Esse é um assunto que te interessa? Isso, além da economia que a gente tem que ficar ligado, né, a gente verifica também tudo sobre o mundo, comércio exterior, diversas áreas que a gente já estudou, né? As empresas brasileiras e as multinacionais, elas estão procurando um perfil tanto quanto o seu. Você não se daria até financeiramente melhor como funcionário, como executivo de uma empresa do que ter o próprio negócio? É uma oportunidade que eu ainda não dispensei, né? Caso ela venha, eu vou pensar seriamente sobre isso. Você vai levando a sua empresa. Exatamente. A gente pode trabalhar com um projeto paralelo, né? Eu posso ficar com a empresa e ser executivo de outra empresa também. Bom, nesse caso, em especial, você é consultor financeiro para a questão de limpar o nome. Agora, e o cadastro positivo? Não é que... como é que a gente vai entender onde é que ele afeta as compras financiadas? Porque tem a questão do brasileiro honesto, né, que possui, aí nesse caso do cadastro positivo, mas o motivo para se preocupar, né, que esse cadastro positivo ele ameaça o consumidor que precisa financiar as suas compras e agora ele paga em dia, o outro não paga em dia.
O que é o cadastro positivo? Onde é que ele pode ajudar? Então, o cadastro positivo ele é uma ferramenta, né, do Serasa para acompanhar, né, as compras de determinadas pessoas. Então, no caso, quem é bom pagador, ele vai continuar com score bom, vai continuar realizando suas atividades normalmente, mas quem é mau pagador vai ficar apontado lá também. Agora, nesse caso, o SPC, o Serasa, ele é um mal necessário? São ferramentas que influem no crédito? O SPC e Serasa são dois órgãos de cadastro, né? Uhum. Você pensa em SPC e Serasa, você já pensa, meu nome sujo. Mas eles são cadastros. Tanto é que se você colocar um CPF lá, ele vai saber seu endereço, vai saber seu telefone, vai saber tudo sobre você. Mas a ferramenta que o pessoal mais usa é para verificar se a pessoa está inadimplente ou não. Ou através do SPC, e Serasa. São dois órgãos diferentes. Agora, tem gente que costuma dizer, só paga em dia quem é trouxa, essas coisas todas. Pagar em dia é melhor? Com certeza, porque tem gente que fala, eu só pago tudo à vista, não sei o quê, eu posso estar com o meu nome regular, mas eu continuo pagando à vista. Mas se um dia ela precisar realizar alguma compra ou venda de imóvel, ela vai precisar regularizar o nome dela. Então é melhor você pagar em dia e não ter esse problema, né? Olha, o poupança, nesse caso, você também procura orientar as pessoas, a poupança, apesar deixar a economia na cadeira de poupança, apesar de ser lucrativo, é um bom investimento? Poupança é um investimento que não tem risco, né? É um valor que você está assegurado lá e não vai ter risco nenhum. Agora tem algumas pessoas que até me perguntam sobre ações. Eu posso passar alguma informação tal, mas o meu foco mesmo é juros abusivos, verificar se a pendência está sendo cobrado um valor maior do que deveria. Todo essa nomenclatura financeira, você é especialista. Então, você sabe sobre juros abusivos, falta de crédito. Agora, em relação a Brasil e Estados Unidos, como você fala inglês, lá tem o Credit Store e tem também aquele Credit Report. São tipo o cadastro positivo daqui. Lá funciona mais do que aqui ou não? Olha, eu sinceramente não sei informar. Não conhece isso. Porque lá nos Estados Unidos tem o Credit Report e também o Credit Score. Mas com certeza deve funcionar melhor que aqui no Brasil. Bem melhor, não é? Bom, Adrian, tocando aqui, economia brasileira. Você falou o seguinte, o jovem, principalmente, ele está endividado porque ele é usado como laranja. Né? Olha, compra lá, tira para mim e tal. E o idoso com crédito consignado não é usado pelas pessoas mais jovens? Acontece da mesma forma. Como? Como ele tem facilidade com algumas empresas de crédito, porque é descontado do próprio benefício dele, as pessoas também pedem para comprar no nome dele. Quer dizer, está todo mundo na mesma teia. Isso. Tanto o jovem quanto... mas o idoso ele tem até a facilidade, né? Pelo fato de ser descontado do benefício dele, a possibilidade de oferecer crédito para ele é bem maior. Bom, redução do calote. Tem muita gente aí que está dando calote. Eu gostaria que você pudesse informar ao ouvinte como é essa questão de ficar 5 anos devendo, se caduca ou não caduca. Isso já é uma cultura brasileira que fala, não, eu compro na Casas Bahia, compro lá na Pernambucana, etc, etc. Ele fica 5 anos e que lei é essa que caduca, que a pessoa pode depois comprar? O nome da pessoa, o CPF dela, ela fica restrito durante 5 anos em relatório à SPC e Serasa. Uhum. Só que, por exemplo, como eu falei anteriormente, para transações grandes, compra ou venda de imóvel, ela vai precisar do nome dela. Uhum. Então, não importa se a dívida é de 5, 10, 15 anos atrás. Eles vão verificar muito mais a fundo e vão ver que havia uma dívida e vão querer receber por ela. Principalmente os bancos federais, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Uma pessoa nos manda aqui, diz que ela
deixou de movimentar uma conta num banco desde 98, estava devendo um valor próximo a R$1.000. Deixou de pagar por alguns meses e, quando foi tentar negociar a dívida, ela já estava próximo a R$3.000. É nessa situação que você orienta a pessoa? Isso. No caso dela, se a pendência for de conta corrente, é um valor que vai debitando, enquanto não ser colocado algum valor lá, essa pendência vai continuando. Só que é uma pendência que ela não restringe o nome. Se ela deixar de pagar, ela vai deixar de trabalhar com aquele banco, mas não vai negativar o nome dela. Agora, se for um empréstimo ou um financiamento, aí sim tem como resolver. Tem jeito. Isso. Mais um intervalinho, a gente volta já com o Adrian Siqueira, ele que é... Você é professor de inglês ou não? Apenas estudante? Não, chamei estudante. Fala bem o inglês, fala bem o japonês, fala bem o espanhol e o português também. Olha, um instante só, o Adrian volta já para dar uma dica muito especial para você que está com o nome pitimbado. O nome caduca ou não caduca a dívida após 5 anos de débito numa instituição financeira. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Mais um motivo para você se orgulhar da nossa cidade. São José dos Campos terá as mesmas soluções de transporte urbano das cidades mais avançadas do mundo, com a implantação de bilhete único, ônibus articulados modernos e maiores, corredores de transporte coletivo e obras para melhorar o trânsito, como a duplicação do viaduto da Canebo. É o programa Cidade Unida, melhorando a qualidade do transporte coletivo e da mobilidade urbana de São José. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que toca a cidade. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT. Nosso entrevistado de hoje, um jovem empresário e empreendedor de 21 anos de idade, o Adrian Siqueira, de boa escola e que vai estar passando para você, internauta, o caminho da juventude e o caminho da economia também. Agora, o Adrian, você falou agora em questão de caducar a dívida. Essa dívida, o que é caducar? Ela deixa de existir em 5 anos? Ela deixa de existir. Uhum. A única pendência que pode ser renovada são protestos. Uhum. São títulos, cheques ou notas promissórias, que é uma certeza do credor receber. Então, passou 5 anos, ele pode negativar de novo e assim até receber. Bom, se você me passar um cheque, por exemplo, esse dá para protestar? Dá para protestar. Se passar da data, cair sem fundo, você primeiro tenta realizar uma negociação direta com ele, caso
não tiver como receber esse valor, daí você protestaria. Cheque, então, ele é renovável. É renovável. Você protesta o cheque, ele fica lá 5 anos protestado. Exatamente. A pessoa não pode abrir conta em banco nenhum? Ela pode abrir conta. Por exemplo, se ela tem uma pendência, um cheque no Bradesco, ela pode trabalhar com outros bancos, Itaú, Santander. Ela vai ficar restrita dentro daquele banco. Se o cheque é do Banco do Brasil, aí ele não pode... Dependendo da quantidade de tempo que ele tem conta naquele banco, o banco vai verificar ou não se vai disponibilizar crédito para ele. Ou ele vai encerrar a conta dele e ele terá que trabalhar com outro banco. Quer dizer, mas um banco, então, ele não consegue fazer com que a pessoa, num outro banco, tenha o cheque que seja liberado para ele. Não, ele continua tendo conta normal. Ele continua tendo conta normal. Não é injusto isso? É injusto, mas é a forma de captação de cliente do banco, né? A forma que eles trabalham. Se você não quer dar crédito para ele, eu dou, ele vira meu cliente. E aí acaba usando aquela pessoa para... De lá. Ô, Adria, na questão do protesto, então, em 5 anos eu posso renovar o protesto? Pode. Bom, e a pessoa, ela quer, nesse caso específico, ela fala o seguinte, não, eu quero limpar o meu nome. Ela está com o nome do SPC e Serasa. E qual a diferença entre SPC e Serasa? São 2 órgãos diferentes. Tem empresas que negativam somente um, tem empresas que negativam no outro e tem empresas que negativam nos dois. Cheques ou não? Tem nada a ver. Não. Na verdade, o Serasa ele é mais de banco. Eu acho que tem alguma coisa entendi. a ver, sim. O SPC são mais lojas. Oscar, lojas pequenas que preferem negativar. Porque para negativar, você tem que realizar o pagamento de um valor, né? Daí eles, às vezes, negativam somente um e às vezes no outro. Olha que interessante. Então, bom, o detalhe é o seguinte, você é um consultor financeiro e, como consultor financeiro, você vai fornecer ao seu cliente o aconselhamento, por exemplo, sobre os fundos, sobre as estratégias de investimentos, de títulos, debêntures também, que falam tanto, as ações. Essa questão toda é uma cartilha para você, que você lê e relê todos os dias para dizer para a pessoa, olha, invista em ações, por exemplo? Na verdade, quem me procura é mais para... Para limpar o nome? Para regularizar a situação dele. Tem alguns clientes que, por curiosidade, eles perguntam, mas não é de praxe, não. Agora, e para limpar o nome? A pessoa está devendo lá, está no SPC e está no Serasa também. Como limpar o nome? Ou já é automático isso? Não é? Não. Na verdade, é um processo que tem que ser realizado. Né? Então, ela pode realizar por conta ou contratar alguma empresa para estar prestando esse serviço para ela. Porque é trabalhoso, né? É trabalhoso? É trabalhoso. Bom, e a custa? Nessa questão, Adri, a pessoa não vai ficar assim, não, ficou mais caro limpar o nome do que deixar a conta para lá. Não tem essa desvantagem? Se a pessoa já tem a restrição no nome dela, compensa ela limpar. Né? Mas, na verdade, compensa mais ela pagar o boleto em dia, ter suas contas em dia, do que ter trabalho depois. Né? Bom, e o que é que vem a ser definitivamente um consultor financeiro? Então, sou eu que realizo as negociações. Desde do fechamento de contrato até o acompanhamento da retirada da SPC e Serasa. Aconselhamento também seria o caso. Exatamente. Tem clientes que eles não pedem informação para verificar qual que é o processo que deve ser feito. Daí eu explico, olha, tem que ser feito esse processo tal, ou senão você contrataria alguma empresa para resolver. Sabe um dos calotes mais famosos da atualidade, Paulinho? Da Argentina, 100 bilhões. Esse da Argentina ninguém entendeu, não é? Eles venderam papéis... Não, então, em 2001, a Argentina deu o seu mega calote. Exato. Né? Aí agora, só que daí ela renegociou, aí ela fez assim, ela falou, quero pagar em parcelas e vou pagar um X, que é bem menos do que eu devo para uma parte desse pessoal. Aí 90% desse pessoal concordou, falou, beleza,
vamos, já que tá Vou difícil, pagar né? tanto. Vai, então, me paguem assim mesmo. Só que 10% dessas pessoas que a Argentina devia não aceitaram. Aí sabe o que O cara eles quer fizeram? receber tudo. Aí ele que deve entender aqui, mas os credores eles renegociaram e venderam as dívidas em forma de título. Então eles venderam para fundos especulativos. Aí, beleza. Aí o que esses fundos fizeram? Eles entraram com um processo individual. Aí um desses fundos ele ganhou o processo, o NML, ganhou na Justiça Americana. Aí ele tem o direito a receber 1,33 bilhão de dólares. Não é tanto assim diante do montante que é 100 bilhões. Mas o que acontece? Tem uma cláusula, né, dentro desses contratos aí que chama cláusula Rufo. Se ela... Cláusula Rufo. O significado eu não sei, ele deve saber aqui. Rights Open Future Offers. Não sei o que Você significa. deve entender isso aí que ela falou. Pelo que eu entendi, eles passaram para alguma empresa de cobrança e essa empresa conseguiu realizar o recebimento, né? Não, ela não conseguiu receber. Ela ganhou o direito de receber da Isso, o Argentina. direito de receber, Sim, isso. comprou a dívida. Só que Isso. essa cláusula Rufo, ela faz com que, assim, se a Argentina pagar só essa pessoa que ganhou esse fundo aí, né? Aí ele tem que pagar para todos os demais. Bom, na realidade, a Argentina não vai pagar para ninguém. Não, aí eles teriam que pagar para todos que negociaram e teria que renegociar com todo mundo. Isso então, segundo a Justiça Americana. segundo a Justiça Americana. Mas daí o que aconteceu? Aí, em vez de... Aí eles falaram, a gente não tem como pagar, então. Se pagar o dele, vai abrir um precedente por causa da cláusula Rufo. Então, aí ele pegou, falou, vou pagar só desses 90%. E depositou lá. Aí depositou, só que os americanos bloquearam o valor. Então, na verdade, agora eles não estão dando calote. Ficou livre. Quer dizer, conseguiu juridicamente sair do calote. Quer dizer, eles propuseram uma negociação. Não, é um calote involuntário, digamos assim. Porque eles depositaram o valor dos 90% E o dinheiro do pessoal. tá lá. Aí, por causa desse 1,33 bilhão, que se eles pagarem, abre um precedente, eles foram bloqueados. Então, o dinheiro foi bloqueado pela Justiça Americana. E está lá o dinheiro. Tá lá o dinheiro. Pago, pelo menos vai dar um fôlego para a Argentina. Isso. Agora, Adrian, você acredita que a economia argentina, esse calote, pode afetar a economia brasileira? Com certeza. Porque são várias negociações que são feitas com os países sul-americanos, os BRICS, então... com certeza pode afetar aqui no Brasil também. Então, na verdade, até uma coisa que já está afetando, né? O Brasil ele diminuiu em 20% as exportações para a Argentina. Porque, você não vai vender para quem está com problema de pagamento. Exatamente. O cara é mal pagador. Exatamente. Quer dizer, não é somente sobre isso, né? Tem várias negociações que são feitas, vários acordos. Eles entram numa lista como se fosse um SPC, né? É a lista de pessoas que não pagam. Olha, a Shirley falou do SPC... e o SPC e Serasa. E a questão das empresas, você também é uma empresa, saia do SPC e Serasa sem pagar as dívidas. Tem gente que dá golpe em relação a isso. Como é que é o seu tratamento e a orientação para as pessoas para sair do SPC e Serasa sem pagar a dívida? Isso, tem bastante gente que pergunta, eles têm bastante receio de contratar o serviço da empresa por esse motivo. Existem bastantes empresas que estão anunciando diariamente para regularizar a situação do CPF sem pagar a dívida, mas isso é impossível, isso não existe. Não existe? Não existe. Adri, a pessoa que paga a dívida, ela pagou a dívida, ela tem que ter o nome excluído de forma imediata desses cadastros de SPC? Se o pagamento for realizado à vista, são 5 a 7 dias úteis para a liberação do SPC e Serasa. De 5 a 7 porque tem o sábado e domingo. Exatamente. Parcelado. Mediante o primeiro pagamento, que é o valor referente à entrada, eles também são obrigados a retirar do SPC e do Serasa durante o mesmo prazo. Cheques e protestos que tem uma etapa a mais, que é um pouquinho mais diferente. Esse fica? Esse fica porque vai do cliente, né, do devedor, da baixa do cheque no cartório de protesto e depois no banco. Agora, o acordo parcelado. Por exemplo, a pessoa deve lá R$1.000, que ele vai fazer 10 de 100.
quando faz esse acordo aí de parcela, isso aí é uma forma de extinguir também a dívida? Ou é uma nova dívida? É uma nova dívida. É uma nova dívida, mas não é uma nova pendência, né? Porque o nome dele vai tá regular. Ele só vai adquirir uma conta nova para pagar. E se não pagar, volta de novo. Volta para o SPC e Serasa. Tem pessoas que saem, limpam o nome, daí 2, 3 meses, volta a ter problema novamente no SPC? Teve cliente que já apareceu pela segunda vez para estar regularizando. Bom, fica o nome lá no cadastro do SPC ou não? Depois que regulariza, não. Cadastro do SPC sempre vai ficar, mas não como inadimplente, né? Olha, está chegando aqui a questão do decurso de prazo. Chegando para a gente que a lei estabelece, no artigo 206 e do novo Código Civil, que o prazo de 5 anos para que o credor possa cobrar uma dívida. Então, a loja ela tem 5 anos para cobrar a dívida, isso segundo a lei. E se ela não conseguir cobrar após esse prazo, essa dívida, ela pode estar prescrita também ou não? Ela é prescrita. Mas, como eu falei anteriormente, para financiamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles vão verificar muito a fundo e eles vão conseguir localizar essa dívida e o devedor vai ter que pagar. A dívida existe. A dívida vai continuar existindo. Bem, muito bem. Adrian Siqueira, tem mais ainda, vamos saber mais de você. O Adrian Siqueira, ele é empreendedor, ele é consultor financeiro e está mostrando aqui para o internauta algumas orientações de como limpar o nome. Quer dizer, o melhor mesmo, Adrian, é pagar as contas direitinho. Exatamente, né? Não tem coisa melhor, tem que pagar direito e deixar as contas em dias para não ter dor de cabeça futura, né? Agora, se precisar de uma força, você está aí para isso. Com certeza, estamos aí. Quanto por... Bom, você vai falar daqui a pouquinho, um breve intervalinho, a gente volta já para o último bloco desse bate-papo gostoso com esse jovem empresário, o Adrian Siqueira. Ele tem apenas 21 anos, fala fluente no inglês, no japonês e também no espanhol e português. É um quadriglota, né? Que fala 4 línguas aí, vai falar daqui a pouquinho com vocês nessa língua para todo o Brasil. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Nosso presidente é o Ivanil Elisiário. Clique Jornal de hoje apresentando o Adrian Siqueira, que é um consultor financeiro e fala sobre empreendedorismo. Bom, a Serasa Experian e o Serviço de Proteção ao Crédito é o SPC. O que é o Experian? Não sei dizer, é um nome. De repente colocaram o nome aí, né? Mas ninguém conhece por esse nome, eu acho que só ninguém como fala. Serasa, Serasa. Né? Bom, são empresas que elas registram as informações pessoais com um nome. Agora, é uma empresa do governo? Não é do governo? Como é que uma Serasa ou um SPC, como é que ela tem isso aí de ter o nome, o CPF da pessoa, de quem tem dívida atrasada? Que empresa é essa? Que poder que ela tem para controlar a vida das pessoas? Eles têm alguma parceria com o governo, né? Inclusive, na época que eu estava abrindo a empresa, eu tentei verificar uma forma de parceria com eles para conseguir tirar o relatório pela internet. E é uma empresa que trabalha com cadastro. Tanto o SPC e Serasa são a mesma coisa, mas são duas empresas diferentes. Então, bom, o Serasa foi criada pelos grandes bancos, Isso. Né? Que atualmente pertence inclusive, o detalhe, o Adrian, é que o Serasa, que foi criada pelos grandes bancos, hoje é de uma empresa irlandesa que cuida, né, que é a chamada Experian, né, que falam aí e tal, que é uma irlandesa que cuida exatamente do meu nome aqui no Brasil. Agora, o SPC, que é outra empresa que tem informações sobre quem está endividado, que ela administra o SCPC, que fala, né, que é do Boa Vista aqui do Brasil. Isso. Então, de repente, nós que temos o nosso nome, nós temos os nossos problemas de dívidas, de crédito, nós estamos nas mãos de uma irlandesa e na mão de uma outra, essa Boa Vista Serviço, que simplesmente cuida da vida de cada um. Isso. E assim vai. E através do CPF você consegue verificar tudo. Que absurdo, que absurdo. Eu acho incrível, fantástico, extraordinário isso. Eles são dono da nossa intimidade, praticamente, né? Agora, como é que a pessoa deve proceder para pagar uma dívida que ela está informada que está no SPC, por exemplo, ou no Serasa? Então, caso ela contrate o serviço, qual que seria o procedimento? Entrada em contato com a empresa, primeiro verificado qual que a empresa né? Através do SPC e Serasa, entrado em contato com eles então e é informado que existe uma dívida e que o cliente ele quer realizar o pagamento. Então eu trago o valor atualizado em juros, que é o valor total da pendência do cliente, tudo que ele deve, é um valor para pagamento à vista, sem os juros, e uma forma de parcelamento. Quem vai escolher qual que é a forma de pagamento vai ser o cliente. Se ele quiser pagar à vista, ótimo. Se ele quiser parcelar, é o mesmo esquema. Se a pessoa... Aconteceu comigo, como é que é o nome daquela C&A, por exemplo, atrasou uma parcela, fez em 2 parcelas, ou 3. Atrasou uma parcela, creio que tenha sido a segunda, e eles já mandaram o nome para o SPC. Aí, quando eu fiquei sabendo, simplesmente fui lá, paguei, mas já paguei tudo. Automaticamente eles tiram o nome ou não? Na verdade, eles primeiro avisam você. Chega uma carta no seu endereço, se ele tiver atualizado no cadastro, dizendo que em 10 dias, se não houver pagamento, eles vão restringir seu nome. Então, eles não chegam a negativar de uma vez. Né? Então, se dentro desse período não for realizado o pagamento, aí eles negativam. Como você já liquidou à vista, é o mesmo processo, 5 a 7 dias úteis para a liberação.
Bom, mas automaticamente? Automaticamente. Não precisa o cidadão ir até lá. Na verdade, é a empresa que manda a notificação para o Serasa fazer a retirada. Né? Não é assim automático, pagou, liberou. Eles enviam um e-mail, não sei, para informar a retirada. Ô, Adrian, e a pessoa que está com o nome incluído, por exemplo, no Serviço de Proteção ao Crédito, mas ela não conhece o débito, o que ela deve fazer? Dentro é marcado a empresa, né, qual empresa que é, a data, o valor e o número de contrato. Então, através desse número de contrato, a empresa consegue verificar o que foi, se foi compra, alguma coisa. Existe casos de perda de documento que a pessoa consegue comprar no nome da pessoa. Então, é até importante falar, quem perder documento, levar ir até o Serasa, que fica ali na Nelson Dávila, preencher um cadastro dizendo que perdeu para não acontecer esse tipo de coisa, para ninguém tentar realizar alguma compra no seu nome, para daí não vir surpresa mais para frente. No caso, perdeu o documento, carteira de identidade, o SIC, por exemplo, comunique ao Serasa. Isso. Olha, perdi meus documentos, está aqui o boletim de ocorrência, porque com aquele documento, com aquela carteira de identidade, se alguém for fazer uma compra... Isso, daí é entrar em contato com eles e eles já cancelam. Na hora, não deixa acontecer. Isso. Agora, em caso de falecimento do devedor, como é que a pessoa, a família deve proceder? Passa para frente a dívida ou não? Depende da dívida. Quando é dívida assim, de empresa, de venda normal, de produtos normais, ou se não banco, a pendência pode até morrer, né? Não sumir, não existe mais. Mas dependendo se for um grande empréstimo, um grande financiamento e tiver alguém como fiador ou alguma coisa, passa para outra pessoa, né? O outro acaba sendo solidário. Tem contratos que tem cláusula para caso de falecimento. Tem isso também. Existe isso também. Tem que prestar atenção. Então, quando a questão estiver lá no contrato, olha, os herdeiros responderão Exatamente. por si e tal. É o que fica valendo. Ou um seguro que você paga também, para um caso também. Você já está pagando. Ô Adrian, no caso interessante, são muitas perguntas, a gente não para de perguntar. No caso de cheque devolvido, por exemplo, o cidadão teve lá 4, 5, 6... Tudo que o Paulinho já passou na vida, ele está contando. Eu estou recapitulando aqui. É longa a lista, viu? A gente demorou para se conhecer. Estou recapitulando aqui, viu? No caso de cheque devolvido, como é que a pessoa vai descobrir quem são os credores? Então, cheque é o mais complicado, é o mais difícil de todos, o mais trabalhoso. Uhum. Porque existe cheque para pessoa física e para pessoa jurídica. Quando é pessoa jurídica é muito mais fácil, porque tem um nominal, né? E é mais fácil de entrar em contato. Mas quando é pessoa física, é muito complicado. Porque às vezes ele passou para um, que passou para terceiro, que passou para outro, para outro, para outro. Daí existem duas formas de resolver. Ou é depósito em juízo, contratar um advogado para ser realizado isso, o depósito para quitação desse cheque, ou se não, localizar essa pessoa, né, e ele devolver o título. Bom, no teu caso, a pessoa deve lhe procurar, ainda outro detalhe, por exemplo, a pessoa está protestada. E como é que ele vai procurar o cartório? Como é que ele vai saber disso? Nesse caso, você se encarrega de orientar a pessoa qual cartório? Isso. Normalmente, quando é protestado, é cartório de protesto mesmo. Lá tem uma certidão que a pessoa deve tirar, né? Onde aparece a quantidade de protesto e o valor que foi negativado. No caso do protesto, por exemplo, a pessoa está, estou protestado. Não, quero saber quem é o credor. É o próprio cartório? O cartório ele oferece a certidão. Daí fica por conta do devedor, né, procurar. Bom, daí esse é o seu papel. Exatamente. Eu faço a parte de intermediação, né, que é a localização também. Não é um advogado, mas é a pessoa que vai chegar a bater lá na porta. Olha, eu sou consultor financeiro, eu vim saber aqui dessa pessoa. E nesse caso, não é maltratado? O caloteiro foi te procurar? Não. Através de uma procuração, né, com reconhecimento de firma, tudo, o devedor ele dá poderes à empresa para estar regularizando. E o credor, ele também quer receber, né? Então ele vai tratar a gente super bem, vai propor uma negociação legal para receber o valor que ele quer também. Empresas como Telefônica, Vivo, etc., essas empresas grandes, um débito Bradesco é muito comum.
tem lá uma dívida lá de R$8 mil, eles estão mandando para a pessoa dizer o seguinte: olha, de 8 mil fizemos por 800. Que negociação é essa? Como eu falei, a pendência ela fica restrita durante 5 anos. Quando está próximo desses 5 anos, existem algumas campanhas onde essas empresas encaminham cartas para os devedores para receber um valor, mesmo que seja pequeno, né, mas receber. Para não perder. Exatamente. Então, são campanhas onde chega a carta e a pessoa, se quiser, ela realiza o pagamento do boleto e aí quita a dívida. Quer dizer, tem lá de 8 mil por 2 de 400. Isso acontece bastante. Telefonia é o que mais manda esse tipo de carta. Porque nisso aí eles conseguem captar no mercado milhões de reais, de pouquinho, mas não perde tudo também. Isso. Porque o dinheiro vai estar perdido. Então, daí ele prefere receber pouco do que não receber, né? Porque se passar dos 5 anos a pendência vai prescrever e daí ele não vai receber nada. Bom, prescreve a dívida e acabou, a pessoa fica com o nome limpo. Isso, foi como eu falei. Caso ela for fazer uma compra ou venda de imóvel, o financiamento vai aparecer. Mais banco, na verdade, mas vai que aparece, né? Então... E no caso, prescreveu a dívida, a pessoa não tem mais que pagar, o banco faz ela pagar? Por exemplo, prescreveu, acabou, mas constou lá que a pessoa está devendo. Isso, se constar, daí ela vai ter que entrar em contato com o banco para pagar. Muito bem. Se for pendência de conta corrente, não vai negativar. Se ela não quiser mais trabalhar com aquele banco, ela pode deixar. Mas se for empréstimo ou financiamento, ela vai ter que pagar sim. Muito bem. Adriano, gostei demais de falar com você, da seriedade, da maneira com que você encara as perguntas. Foram tantas perguntas e você não se furtou a responder nenhuma. Acredito que você está preparado. Mas gostaria de vê-lo no comércio exterior para poder usufruir do seu inglês, viu? Uhum. Caso chegue uma oportunidade para mim, né, daí a gente abraça e vê como... Como você fala para o mundo inteiro nesse momento, diga quem é você, onde é que te encontra, qual é a empresa da qual você fundou e da qual você trabalha. Então, a empresa é a SP Assessoria, Siqueira e Palmeira. A gente trabalha com reabilitação de crédito, né, que é trabalho com inadimplentes, assessoria imobiliária, que é o dossiê imobiliário para compra e venda de imóveis, e segunda via de certidão de qualquer lugar do Brasil. E, além disso, a gente virou correspondente da Caixa também. Dia 18 agora vai sair a documentação. Fizemos uma parceria com a Agilicred, que está trabalhando com a gente agora. E é isso, a gente fica na rua Siqueira Campos, número 117. É no centro de São José dos Campos? Aqui no centro de São José dos Campos. Rua Siqueira Campos... 117. 117. Fica logo atrás do Mercado Municipal. Muito bem. Agora, então, Rua Siqueira Campos... 117. No centro. Um e-mail para contato contigo. SPA.siqueira.live.com. Live? Isso. L-I-V, né? Live, isso. Live. Então, novamente... SPA.siqueira.live.com. @live.com. Isso. E tem o telefone também, que é 12... Qual é? 12? 3204... Sim. 3315. 12 3204 3315. Ô, Adriano, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Paulo Silva, sucesso, pela oportunidade mais uma vez. Que venha outras vezes. Obrigado muito pela presença. Obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Tá certo, Shirley? Tá certo, Paulinho. Vamos embora. Foi excelente a entrevista. Foi muito bom. Quer dizer, podemos nos mostrar aí que é melhor pagar a conta. É melhor pagar a conta do que contratar os serviços do Adrian aí, que deixa a pessoa, sabe, bastante preocupada. Ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da jornalista Shirley Marciano e a direção do Ivanil Elisiário, o engenheiro Ivanil Elisiário, que é o presidente do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo clique e até lá. Tchau.
pela web rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal.